versos de um artista ou banda que marcou época nos anos 70, 80 e 90. Apresentação Claudenir Mota, Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos. Tradicional, moída grossa e a nativa. Unopar Caxias do Sul, Vestibular 2018. Você digital até na hora de estudar. Pós-graduação à distância, flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite www.unoparead.com.br. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Jaconeiro, não esqueça de dar uma passadinha na Papo Store e ver as novidades da coleção 1913. Linha de camisetas oficiais, baby looks, infantis, cangurus, jaquetas e muito mais. Esperamos você. A Papo Store fica junto ao estádio Alfredo Jaconi. Ligue 34 19 19 13 e siga-nos nas redes sociais. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Café, música e futebol. Polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente. É para você. No ar, Esporte Serra Debate. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Esporte Serra Debate desta segunda-feira, 19 de novembro. Chegou o inverno, 15 graus de manhã. Acordei hoje 6h10 da manhã, como de costume, né, pra fazer um passeio com o meu cachorro. Tava frio demais. Achei que tava até em Bom Jesus, né, pelo frio que estava em pleno mês de novembro. E amanhã vai ser mais frio ainda, segundo as previsões, depois volta o calorão. Então vamos nessa, né? Começando mais uma edição do nosso debate. Falar das coisas do esporte de Caxias do Sul. O final de semana foi movimentado, por incrível que pareça, com muitas derrotas para o esporte de Caxias do Sul. Em nome de Toigo, para variar, né? Em nome de Toigo Contadores, que tem o contador sob medida para o tamanho da sua empresa. Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos, a tradicional, moída grossa e a nativa. Vesper Cargas Expressas, qualidade e agilidade na entrega de cargas urgentes para todo o Brasil. Fone 3026-7474. Hoje eu vou falar da várzea que fizeram no Sub-17. Vou falar, não tenho medo. Já vou contar essa história, porque eu assisti os dois jogos do Sub-17 da gurizada. Os dois times de Caxias perderam, mas foram bem roubadinhos. Já vou explicar por quê. Papo Store, junto ao estádio Alfredo Jaconi, telefone 34 19 19 13. Siga-nos nas redes sociais. Unopar Caxias do Sul, Vestibular 2018, você digital até na hora de estudar. Visite unoparead.com.br. Mudar imóveis, o seu sonho mora aqui. Vem para mudar, ligue 3223-1065, mudar com 2Ds. E roubaram as meninas do Brasil de Farroupilha também aí no final de semana. Eu acabei de receber o vídeo aqui. E agora tem até uma possibilidade de botar o vídeo na live. Vou tentar fazer isso. Talvez, se não agora, no Conexão da Noite. A Gerp Marcas e Patentes há mais de 2 décadas garantindo o patrimônio de seus clientes. Sabe que eu sou um pesquisador das tecnologias, né? Agora eu descobri como é que a gente coloca na live do nosso Face vídeos
que vem pelo WhatsApp, por exemplo. Então dá pra gente fazer a denúncia e mostrar, né? Literalmente, com, né, licença poética, dá pra matar a cobra e mostrar o pau. Gosto muito desse ditado, mas dá pra fazer isso. E aí, Marcos De Carli, tudo bem? Boa tarde. William, boa tarde, Vlad, boa tarde nossos ouvintes, nossos Face Friends. Aí uma semana que, pelo visto, tua pauta aí tá bastante polêmica, extensa e polêmica, né? Vamos ver o que a gente pode colaborar, porque, né, realmente as coisas aqui por Caxias do Sul em matéria de esporte, até agora o que eu tenho ouvido de bom foi o pessoal do judô lá, né, com o Alivanin. Mas é sempre, e, né? o Noesley, né, com a turma do que também é sempre, né? Também é. E é mérito, é competência deles. Tudo bem, seu Vlad Flores? Tudo bem. Então, seja bem-vindo mais uma vez, né? Legal. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco, hoje com a camisa que eu preciso que o senhor explique por quê. O senhor é um torcedor do Criciúma, né? E o Criciúma conseguiu se atrapalhar na Série B a ponto de concorrer com o Paysandu até o final. Exato. Pelo rebaixamento. Tudo bem que o Criciúma tem uma barbadinha, e é o Sampaio correndo e o Heriberto Rios, né? Pelo amor de Deus, né? Exato. Não, até vindo pra cá, encontrei um amigo. Viu? Tá, mas espera aí, me explica por que tu... Um amigo chamado Rafael Baumgarten. Baumgarten. Parceiro. Aí ele... Encontrei ele logo às 7 da manhã, até me surpreendi, né? Tava indo tomar café, 7 horas da manhã, o senhor acorda cedo. Né? Ou vocês acordam cedo ou eu acordo tarde, porque 6h10, 7 horas... Essa vida de proletário é assim, exige. Não, aí ele pediu, tá, mas tu se deu conta que ou cai o Paysandu ou cai o Criciúma, como é que tu tá com a camisa do Paysandu? Explico. Esse ano, eu torci pro Caxias, não deu em nada. Tá? Eu torci pro Juventude, foi rebaixado. Eu torci pro Inter ser campeão, não deu. Eu torci pro Grêmio ser campeão da Libertadores, não deu. Então agora eu vou torcer pro nosso querido Paysandu. Torcer bastante pro Paysandu. O pessoal lá do Belém vai ficar bem faceiro aí, nossos amigos. E já aproveitando, diga-se que eu, né, tenho um carinho muito grande e admiro demais tanto o Paysandu quanto o Remo, pelas torcidas, pelos times, pelos clubes, né? Mas agora ou é eles ou é o meu time, né? Então, mas até te digo, eu ainda diz que chorar, tenho esperança. Diz que chora a minha mãe, que chora a tua mãe, né? Mas eu ainda tenho a esperança que né, o Figueirense tem 1% de chance de cair. E eu vou me agarrar nisso ainda. Para isso, o Paysandu precisa golear. Grande decepção, né? Poxa, o Figueirense começa o ano dando a impressão que ia subir. Aliás, fez uma entrevista coletiva lá dizendo que ia subir. E montou um time para subir porque tem bastante dinheiro, né? Verdade. E quem tá subindo é o Avaí. Que também montou um projeto forte, né? Justiça seja feita. Mais silêncio, né? O Avaí meteu uma grana também, né? Verdade. Mas é isso, então eu ainda acho que o Paysandu vai acabar caindo, né? Pois é o que, se for pela lógica, sim, né? O Paysandu e o CRB, não tem? O CRB deu uma aliviada agora, né? Deu uma escapada. Então, os dois que estão disputando direto... O que tá fora é o Criciúma, né? Então, é o Paysandu e o Criciúma, e depois tem o Oeste também, que tem chance, e o Figueirense com 1%. Né? Esse deveria cair, esse Oeste é um time completamente sem identidade. O Oeste é aquele clube que se terminar, se acabar, ninguém vai sentir falta. Alguém vai lamentar o fim do Oeste? Terminou? Tá bom. Exato. Assim como o Boa caiu e ninguém vai botar flores depois no túmulo deles lá. Até o próprio Paulista de Jundiaí, que acabou, deixou mais lembranças do que o Oeste. Pois é. Então, eu ainda continuo respirando muito a Série B ainda, né? Ainda só precisa. Mas já não lembro. Juventude perdeu pra quem? Já nem tô lembrando mais, porque ninguém mais já... Né? Já não é mais notícia. Já não é mais. Não dá repercussão. Tudo foi goleado. Aliás, esse jogo só serviu para desempregar o Douglas. Né? O Douglas se desempregou no jogo contra o Fortaleza. Douglas pediu demissão, né? Foi, perdeu. Como pode, né? Os jogos, nada é tão ruim que não posso piorar, né? Coitado do guri, tava fazendo um baita de um trabalho, mas para mim ele despertou a necessidade de uma contratação de goleiro. Porque ele foi muito mal no jogo contra o Paysandu. Que é uma coisa que não tem no Brasil hoje. Aliás, eu tava com o Paysandu, não, com o Fortaleza. Eu tava até conversando com o Rafael sobre isso, né? O Rafael até acha que ele falhou em todos os gols. Porque naquele que o cara sai cara a cara, ele considera
que o Douglas devia ter diminuído a passada, né? Aumentado a passada para diminuir a distância, pelo menos fechar um pouquinho do ângulo. Se é um goleiro mais experiente, corajoso, sai nos pés do cara, né? Faltou arrojo, né? Daqui a pouco ia obrigar o cara a ter que driblar para fazer o gol, e daqui a pouco o cara ia errar, né? Agora, o gol do Marlon, o segundo, foi um absurdo, um cruzamento fechado, que o Douglas está muito mal posicionado. Tem os erros técnicos de bolas que passam na frente, ele sai catando borboleta. Tem uma que ele vai dar uma manchete na bola e a bola dá nos peitos dele e por milagre não entra. Nossa, o Douglas foi muito mal, né? Efeito Titanic, né? Morreu. Não, nem Titanic, é o submarino ali, né? O Juventude implodiu, morreu todo mundo, né? Não, e esse exemplo, exemplo de fechar, de saída do gol, dá pra gente usar ontem o Lomba, né? No Inter, ele... 3 contra-ataques, ele saiu os 3 na cara e conseguiu interceptar, né? Tem que ter a saída de gol, o tempo de bola é muito importante, né? O Douglas, ele já tinha apresentado falhas em outros momentos. Só que, como é um atleta jovem, né? A gente estava acreditando, beleza, o guri evoluiu, firmou, né? Firmou o cavalo, como o próprio Rafael diz. É isso aí, acontece com o atleta jovem. Ele oscila e daqui a pouco ele engrena e vai embora. E aí é preocupante essa atuação do Douglas, né? Não sei se é por desconcentração, se é pelo clima que já estava todo desfavorável, eu acho que é circunstancial, né? Provavelmente se falou, né? Olha, não vamos tomar um balaio desses caras aí, vamos jogar tranquilo aí. Porque eu não vejo mais que argumentos tem o Luiz Carlos Vinck e o Papa para fazer esse time de Juventude jogar, entrar em campo. Então, vai fazer o quê? Né? Vamos jogar na boa e tal, e daqui um pouco ele, por ser da casa, né, vem aquele momento, não, tem que aproveitar o momento, só que tem um desequilíbrio, aí, uma desatenção, e aconteceu toda essa tragédia. Para ele é uma tragédia, entre aspas, assim, porque falhou pelo menos em 2 dos 4, 3 a gente chega a um consenso, há quem diga que nos 4 gols. Então, quer dizer, só piora, né, a evolução do negócio. Mas eu já vou naquele discurso assim, né, o que eu uso como parâmetro também. Se o time é ruim, se tu é bom, tu piora, né? E acho que acaba acontecendo a circunstância, atrai até azar. Isso aí pra mim foi tudo uma questão de, né, claro, falha. Situação anímica, né, vai pegando, não tem outro jeito. Só pra ter ideia, né, não sou... Como é que é o Corvo, né? Tinha o Rupião, que era acho que era do São Paulo, que tinha ou era do Luiz Fernando Veríssimo, na coluna, né? Que era o cara que só vinha falar de coisa triste lá, o Corvo. E, cara, o Juventude a gente sabe, caiu pra Série B, da Série B pra Série C, né? A metade do povo do Jacone tá com a orelha em pé, porque provavelmente vão perder seus empregos. Então, tu imagina como é que tá o ambiente de todos. Reflete até na base, o pessoal tá todo desanimado. Reflete até na bandeira que tá lá tremulando. Eu já vi foto de jogador de férias, assim, largou, né? Já tudo encerrou a temporada, só esqueceram de avisar que terminou. Tá, a gente esqueceu do nosso desafio, né? Eu ia comentar agora, seguinte, vamos mostrar. Vamos, a gente tá sorteando aqui uma camisa da Enxuta, que hoje até não tava, tá muito baixo aqui, vamos erguer ela aqui, Marcos, pra mostrar pra... Aí tá bom. Essa camiseta aqui, gente, da Enxuta, que é uma raridade, um presente aí do Vlad da Quintino Store, ela vai ser sorteada no final do mês de novembro para todos aqueles internautas que aqui na live do Facebook acertarem os desafios, né, de camisetas improváveis, assim, que o Vlad vem trazendo nos últimos dias. Já temos vários acertadores dos outros desafios e hoje o Vlad vai lançar mais um. Ó, no meu caderninho aqui tá anotado. Daniel Spiazzi, ele acertou 2. Ele acertou a do Fortes e Livres de Mussum e acertou a do Comercial de Ribeirão Preto. O Gustavo Correia, o Júnior Oliveira e o Rafael Tomé acertaram a do Itumbiara. Né? Itumbiara de Goiás. Que mais? O Rogério Cavalheiro, ele acertou a camisa do Banfield, né? Do Banfield da Argentina. E o Cassiano Scherner acertou a camiseta do Borussia Mönchengladbach, né? Aquele nome Esse todo. É o nome que quebra a língua. Que é um time alemão. Então, agora vamos lançar mais um desafio aí, né, Vlad? Vamos lá. Eu já vi que é um clube irmão do Juventude antigamente. Cassiano, estás proibido. Já ganhou. Ó, vamos fazer assim, ó. Mostra nessa aqui, ó, Vlad. Aí, pode abaixar ela um pouquinho. Aê, guri. Beleza. Ó, pronto.
Parmalat, né? Verde e branca, Parmalat, mas não é Palmeiras e não é Juventude. Exato, essa aqui... Feito, bonito. Eu espero ter dificultado bastante, né? Mas é uma camisa bem antiga, do período que a Parmalat estava com tudo aí, né? E se o pessoal tiver um pouco de dificuldade, nós vamos dando dicas aí, né? Só vale aqui na live do Face, tá? Comenta aí na live do Facebook da Sport Serra de que time é esta camiseta. Quem acertar concorre à camisa da Enxuta no final do mês de novembro. O Cassiano já mandou recado aqui, diz boa tarde aos 3 debatedores. De fato, o Centenário Paulista de Jundiaí vive uma situação complicada, mas tem tradição, ao contrário dos outros mencionados, que é o caso do nosso querido Oeste ex-Itápolis. Né? Diz ele aqui, ó. E pensar que esse clube já ganhou uma Copa do Brasil e também disputou uma Libertadores. Paixão que nos une, sem contar o fato de ter mudado de nome, né, ao ser o ET Jundiaí, por conta da exigência da Parmalat. Mais uma Copa do Brasil que a Parmalat conquistou. É que Jundiaí ainda é uma comunidade, tá? O time jogava lá em Jundiaí, no estádio dele. É diferente do Oeste, que é de Itápolis. Itápolis fica lá no Oeste, por isso que o time é Oeste. É longe demais de onde que eles jogam hoje, que é em Barueri, que é ali ao redor de São Paulo, né? O Oeste mudou, sei lá, 500 quilômetros, 400 quilômetros de casa e abandonou a comunidade de Itápolis, né? Simplesmente largou a comunidade lá, que sempre teve o Oeste. Acabou, foi lá para Barueri, porque os empresários acharam que tem que ser assim. Então, para mim, esse Oeste aí, se terminar, não vai fazer falta nenhuma. Esse é um mal desnecessário no futebol. Foi a mesma coisa. Podem pegar time, trocar nome. Até a gente fez um jogo, né, do Oeste, na Série C, contra o Caxias, em Itápolis. No estádio deles, aliás, era complicado, faltou luz, né? O jogo começou 10 horas da noite e tal. Mas era o time da comunidade lá, era da cidade, né? Agora não, agora virou uma prostituição absoluta. É igual o Boa, mesma coisa. Boa era o Iutaba, né? Se mandou embora lá pra Varginha porque os empresários resolveram tirar. Né? Isso aí não é concebível. O Grêmio Barueri também, né? Depois virou Grêmio Prudentópolis. Sim, foi lá Grêmio pra Presidente Prudente, que é lá pro lado de Itápolis. Não, isso longe, é errado, né? Não agrega nada. Não agrega e desagrega ainda por cima. Bueno, Gustavo Corrêa tá ligado conosco, novo preparador físico do Esportivo, né? Eu falei que ele ia trabalhar no Esportivo. Tá voltando de Portugal, Gustavo Corrêa. Que beleza. Vai assumir a preparação do Esportivo, que é o time do Zulu, que vai jogar a divisão de acesso. Técnico Carlos Moraes pro ano que vem. Já tá pronto o time, inclusive. O Rafael Tomé que vai pro Chile, tá ligado? Vai amanhã pro Chile. A Nicole Zanol, conhece? Mandou um legalzinho assim. Ô, patroa, tudo bem? Seu Claudenir Motes tá ligado conosco, que assistindo e mandando recados e alô. E conferindo o volume. Abraço pro nosso plantão, Claudenir. E o parceiro Clever Moreira também, jornalista, torcedor do Grêmio, tá ligado conosco. Bueno, o negócio é o seguinte, mais um final de semana terrível na base aí, né? O jogo da Pafute é um troço inacreditável, né? A Pafute ganhou o primeiro jogo da Igrejinha aqui por 2-0, tá? Então, podia perder por 1 de diferença. E tinha gol qualificado. Abriu 2-0 jogando super bem. Estádio lotado lá, o Carlos Schwingler. Uma pressão que vocês não fazem ideia, cara. Me lembrou os tempos da Segundona Gaúcha. Os caras ameaçando e gritando, e quebra ele, quebra a perna, não sei o quê. E a torcida em cima, cara, a torcida organizada, parou a cidade de Igrejinha pro jogo lá do Sub-17. E a Pafute bem no jogo, 1-0 no primeiro tempo. Lá pelos 10 do segundo tempo, 2-0 a Pafute. Se perdeu o time do Igrejinha, um guri deu uma entrada criminosa, foi expulso direto, e a Pafute ficou com um homem a mais. 2-1 pro Igrejinha. Achou um gol lá no escanteio, né? Ali pelos 20, mais ou menos, do segundo tempo. E o jogo é 40, né? Sub-17 não vai nem a 45. Rapaz do céu, virou aquele jogo. Toda a bola na área era um pênalti pro Igrejinha. O árbitro deu 4 pênaltis pro Igrejinha. 4. Nenhum foi. Nenhum. Bola na área, pênalti pro Igrejinha. E assim foi. Aí o goleiro da Pafute defendeu um. No lance seguinte, outro balão pra área, outro pênalti, gol, né? 2-2. Aí um escanteio, 3-2, 4-2. Não, 4-2 foi pênalti também. Aí já era 43, mais ou menos. Aí o juiz deu 6 de acréscimos. Aí estourou 6. Caiu um jogador da Pafute para ser atendido, ele deu mais 2.
Aí no último lance, uma confusão na área lá, um bate-rebate, 5-2 pro Igrejinha. Placar que precisava. Placar que precisava. A bola bateu na rede e o juizão terminou o jogo. Meu Deus. Impressionante, né? Eu nunca tinha visto um troço desse, viu? Porque mesmo que seja jogo de gurizado, a Pafute tomou poucos gols no campeonato, o time que leva poucos gols, tava jogando certinho, tinha ganhado aqui 2-0, tava 2-0 lá, tomou 5 gols. E o Juventude, que ganhou o primeiro jogo de 1-0 aqui, perdeu o segundo lá de 1-0 num pênalti que não foi, eu acabei de receber o vídeo aqui. Teve um gol muito mal anulado, que o zagueiro do Novo Hamburgo dá um passe para trás e o jogador do Juventude conclui. A bola veio do zagueiro, eu tô com o vídeo aqui. Deram impedimento. E aí nos pênaltis ganhou o Novo Hamburgo 3-0. Juventude eliminado. O Juventude fez um dossiê dos erros, aí vai mandar, mas não vai adiantar nada. Enfim, é impressionante, né? Assim, e o estádio do Novo Hamburgo também, com bastante gente, público e aquela loucuragem, deu briga no fim, fechou o pau, a torcida invadiu o campo, todo mundo bateu em todo mundo. Então é impressionante o que acontece com o nosso esporte. Parece que o nosso esporte também às vezes não tem vontade de ganhar, né? A gente não tem aqui em Caxias essas mobilizações assim, de estádio lotado, essa pressão. Os jogos de base ninguém dá bola, na verdade. É que tem 2 detalhes. Eu, graças a Deus, já passou a minha fase de jogos de base, porque é um negócio muito complicado, né? Tive meu sobrinho que tentou pela UX na época. Depois tive meu filho, tive meu outro sobrinho também. Todo mundo tentou e eu perdi a cabeça umas 3 vezes, pelo menos, né? Mas é que é normal, né? É complicado. É muito complicado. A base ainda é muito complicado, né? Principalmente quando tu vai fora nesses lugares, assim, como foi lá em Igrejinha. O receio que eu tinha sempre quando os meninos viajavam era isso, né, cara? Vamos lá, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Então, infelizmente, a várzea que pega, né? A várzea pega exatamente aí, porque realmente não é levado a sério, né? Não tem policiamento adequado, os estádios, os campos de futebol são... O pessoal parece que se sente mais à vontade. Aí rola cerveja, não é profissional, não tem televisão, é mais fácil de fazer uma várzea ali, né? Exato. Parece que não tem ninguém olhando, ninguém vai ver, e se filmar, isso aqui não vai ter repercussão nenhuma, né? Então, realmente, é um problema muito sério e é de se lamentar, né? Que as coisas peguem esse caminho, que significa que lá no profissional também vai ter uma dificuldade para a evolução das coisas. E eu contesto muito formação desse tipo aí. Eu fico pensando, por exemplo, os guris do Igrejinha, né? Que ganharam do jeito que ganharam e tal. Pô, muito legal ganhar. Tomara que seja campeão gaúcho, né? Mas que atleta que tu tá formando, né? Tu tá formando atleta, um guri que com 17 anos que tá fazendo o caráter dele, ver que para ganhar é preciso que uma torcida toda, é preciso que o árbitro, e que se crie um clima e que não sei o quê. Tu tá formando direito um atleta profissional de futebol com isso? Eu coloco um baita ponto de interrogação nessas situações. Tem que ser colocado, né? Tem que ser colocado, porque infelizmente, cara, eu já falei, a única experiência do criador que não deu certo agora é o ser humano. Aí é em todos os naipes, né? Não importa a raça, cor, credo, esse problema tá no ser humano, né? Então, cara, e aí tu tenta, né, socializar, tu tenta melhorar, tu busca, e tu não vê essa maturidade realmente surgir no ser humano para essas circunstâncias, né? Não, aí vamos buscar onde está a solução para isso, né? É muito difícil, isso sempre aconteceu, continua acontecendo e a tendência é que sempre vai acontecer, né? Na base isso aí. Onde que tu vê, mas não é só, né? Porque aí tu vê, por exemplo, o comportamento ridículo do Odair Helm ontem, depois do jogo contra o... Que virou praxe já, né? Ele, que é o comandante do time,
fazendo uma fiasqueira, porque aquilo ali que ele fez é uma fiasqueira, né? Ele brigou com o árbitro, ele brigou com o preparador de goleiros do Botafogo, ele era seguro pelos próprios atletas, ele fez acabar a entrevista do Damião lá pra separar a briga dele. O Damião foi tirar ele da briga e pediu a leva ele. Fiasco, que vergonha pra um técnico de futebol, o Odair. E depois os caras vêm me dizer, não, mas o Odair é bom caráter. Bom caráter? Todo jogo é um boneco de posto na beira do campo reclamando. Esses dias eu vi um atleta dele pedindo pra ele se acalmar. Numa cobrança de falta ali na lateral, ele se agarrou no cara, dando instrução, e o jogador dizendo, calma, professor, fica lá. Sim, ele pegou um cara no pescoço, não pegou um atleta, ele meio pegou o cara. O jogador fica ali, prof, deixa eu jogar. Aí vem me dizer que o Odair Helman, não, é um exemplo de pessoa. O cara é um fiasquento, todo jogo ele faz fiasco. Mas né? É que assim, ó, aí eu te digo, né, se o Odair Helman, ele tava dando um fiasco, aí tu pega por outro lado, tem outros que são mais tarimbados e também fazem os fiascos de forma diferente, entendeu? Pega lá um Lisca, tu pega o Renato Gaúcho, eles também, só que eles têm a outra manha do coisa. Então o Odair, ele é um cara muito novo, assim, treinando um time muito grande. Faz parte, aquela reclamação, mas terminou o jogo, assim, tu tem que respeitar quem que ganhou e quem que perdeu. Terminou, deu, vai lá, cumprimenta os caras e... Mas quando os caras te venderam a ideia que tu ia tirar o time de uma fila de 40 anos do título brasileiro, que tu pegou o time lá na segunda divisão, quando já tinha o acesso praticamente garantido, né? E aí fez uma boa campanha e tal. Cara, então as pessoas, infelizmente, às vezes não têm o preparo para toda essa carga e não conseguem administrar. O ser humano acaba sendo falho em administrar essas suas emoções. E aí, como o futebol ele é apaixonante, ele tem que ser de energia, ele tem que ser uma coisa assim que tu tem que ser contundente, parece que o tempo inteiro no futebol tu tem que ser contundente para buscar resultados. Aí acaba exacerbando algumas situações. Isso ficou eu não vejo como normal, mas eu vejo como um defeito. Não pode ser normal, não posso aceitar como normal, senão rompe a trajetória do esporte. Mas é do isso mundo aí da atrapalha bola. O desempenho dos caras. Tu vê que atrapalha. E outra, não adianta nada, né? Não resolve. Outra coisa ridícula, tu quer ver a entrevista do cara da Chapecoense ontem, aquele que jogou no Palmeiras, lá, o Leandro Pereira, né, centroavante? Porque a gente vem aqui e o árbitro nos prejudica desse jeito, porque daí é complicado. O time dele não deu um chute no gol no primeiro tempo, tomou um arrodeão do Grêmio, time ruim. Aí ele bota a culpa no árbitro. Mas vá se enxergar no espelho, problema, teu time não tá jogando nada, a culpa é do árbitro. Tem que assumir. Às vezes dá vontade de ser árbitro pra dizer isso em campo pro cara. Vai criar vergonha. Eu posso ter errado um lance, mas teu time não tá jogando nada, cara. Vai jogar uma bolinha aí que eu não vou conseguir roubar de vocês o tempo inteiro, né? Pelo amor de Deus. Então é muito fácil essa transferência de responsabilidade. O próprio Odair, o time dele não jogou nada, cara. Assistiu a reprise, tá assistindo o Grêmio. Ele não jogou nada. Aí vai querer fazer aquela fiasqueira toda. Poxa. O jogador, né, os envolvidos com as 4 linhas, né, tem essa mania muito grande de reclamar, desistir da jogada, cair por qualquer coisa, que nem eles estão reclamando dos pênaltis do Vasco, né? Então o Corinthians até a semana passada estava chorando que o apito era sempre contra. Ontem o apito foi totalmente a favor. Mas, por exemplo, teve lá um pênalti do Castan, eu acho que era... O cara bateu no braço do jogador do Vasco e a arvorezinha mais que imediatamente se virou para a linha pro corner, né? Então realmente não é o tipo de pênalti para ser dado. Mas se era contra o meu time, eles vão marcar. Mas dessa vez foi contra o Corinthians e não marcaram. Aí começa a choradeira toda de novo. Mas assim, é muita coisa assim, o futebol ele tem que ser decidido nas 4 linhas e quem resolve é a bola. Se entrou ou não entrou e quantas vezes entrou em cada goleiro. Ponto, sabe? É muita choradeira, é muito mimimi. E isso vai estragando o espetáculo, né? Sabe? É muito mais fácil tu transferir. Transferência. Perdi porque foi roubado. E aí sempre a culpa é da arbitragem. Não errei um chute, não errei um passe, marquei bem o jogo inteiro, só perdi porque o juiz me roubou. Pega outro exemplo, pega o jogo do São Paulo. São Paulo ganhando com as calças na mão, 1-0, tudo bem que o Cruzeiro já largou o campeonato faz tempo, um ano já, acho que 3 partidas que não tá no banco. 1-0 e tal. Quase no fim do jogo, o Nenê, que foi pivô da demissão do Diego Aguirre, me perde um gol na frente da goleira vazia.
Aí tu vai reclamar da arbitragem, tu vai reclamar de que... Se um cara profissional com 37 anos, que nem ele tem, com a qualidade que tem, bota uma bola fora... E os árbitros estão perdendo a oportunidade de deitar nesses caras, né? Porque, por exemplo, ontem, se eu sou o árbitro e o Odair vem me falar alguma coisa, eu respondo, mas tu vai dizer pro teu lateral direito que ele tomou a bola nas costas no gol lá, a culpa é minha? O lateral do Inter, no gol do Botafogo, sim. O cara errou o tempo da bola, a bola passou em cima dele, o cara dominou nas costas dele, trouxe pro meio e gol. Aí culpa é do juiz? Pelo amor de Deus, e nem do técnico, o caso... Não, mas ele é responsável. Não, ele é responsável, mas então, que eu digo, ele tem que responder pelo ato vai do cuidar dos teus problemas. Exatamente, lá. Aí que tá. Cuida da tua cozinha, né? O caso do Odair é que ele... Acho que ele entrou num mundo paralelo, assim, dentro do... E ele... Sei lá, ele tá com mania de perseguição, ele tá com a pressão toda em cima dele, ele tá, tipo, exatamente, num mundo paralelo e vivendo aquilo meio que numa paranoia. É o que me parece dele, vendo sim. Cada jogo ele sair. Entra só demais na história. E aí os jogadores estão entrando nessa mesma onda dele. O termo é exatamente esse, paranoia, só que essa paranoia é lá do Esporte Clube Internacional, que não ganha um campeonato brasileiro, não chega à final de Copa do Brasil. Que vai fazer 40 anos, né? Aí ontem o time tem 3 títulozinhos. Foram grandes campanhas, grandes títulos em baitas épocas. Ontem teve momentos do jogo mas que o Inter... eu já disse, né? Não era pontos corridos. O Inter chegou a ganhar acho que 2 campeonatos que só tinha um jogo de final, inclusive. Era só jogo único no Beira-Rio. Não dava nem chance pro adversário jogar em casa. Era outro cenário. Não, mas era outra. Foi campeão, o título não se discute. Não, aquele título invicto, ninguém pode botar a mão, sabe? Só que assim, são 40 anos, cara, eles tiveram seca no Campeonato Gaúcho, uma seca interminável no Campeonato Brasileiro agora, tiveram 20 e tantos anos de corneta do Mundial do Grêmio, sabe? Então, assim, existe uma paranoia a paranoia do Internacional assemelha assim com uma paranoia do Caxias. Somos coitadinho, que era isso, era o lema lá dentro do Centenário até algum tempo atrás. Somos coitadinhos, outros que têm mais dinheiro, contra nós tudo acontece. Então, sabe, existem algumas carapuças que os clubes vão vestindo, né, conforme a sua situação. O Carlos Guimarães, esses dias, nosso colega, escreveu aí que os dirigentes do interior... Gaúchos têm discurso vitimista. Exato. E os dirigentes do Inter e do Grêmio não têm. Esses não têm discurso vitimista. Não. Eles se acham vítimas do Corinthians, do Flamengo. Eles têm discurso e comportamento. A arrogância deles é a nova do Gaúcho. Agora eles são vítimas da Comebol. Aí depois eles vão dizer que é só os do interior que tem discurso de vitimista. Por favor, né? É conforme ele serve, né? Aquele negócio da pimenta, né? Pimenta né? Mas voltando ali essa passada de mão que fizeram na Pafute, né, eu queria ver se a gente acha uma forma de começar a cobrar esse tipo de coisa. Né, tu disse que o Ju fez um dossiê. Vai levar para a federação? Não vai dar em nada. A federação vai pegar numa gaveta, vai botar lá. A federação não consegue administrar. Não tá nem aí. Quantos times tem agora no Gauchão? 8, 12. 16, 12, né? Então não consegue administrar um campeonato com 12 equipes. Os árbitros são fracos. O que tu acha que eles vão fazer nas categorias de base que não rendem absolutamente nada pra assim, federação? E em base não é nem que o cara foi comprado, eles não aguentam a pressão. Tipo, o estádio tava lotado. Que vai apanhar. Isso, o estádio lotado, a bola entrava na área lá, o cara dava um pênalti pro time da casa. Não, pois é. Mas e tem até um depoimento, isso é até complicado dizer, porque tem um membro da comissão técnica da Pafute que me disse que um dos envolvidos na arbitragem falou pra ele quando tava 1-0, não vai dar, professor, não vai dar pra vocês. Agora não sei com que intuito o cara falou isso, se ele falou uma análise de jogo, se ele falou que eles iam ter que dar uma ajuda, não entendi. O cara falou assim, não vai dar. Será que os guri gravaram esse jogo? Será que tem imagem? Tem imagem. Porque aí eu só vejo uma saída. Eu assisti o jogo todo. Dos 4 pênaltis, vamos lá. Vamos dizer que um seja. Mesmo assim, se fosse aqui em Caxias, os caras não iam dar. Porque foi um lance muito polêmico. Os outros eram uns balão pra área, alguém caía lá, ele, pênalti. Pois é, aí tu te leva a entender que isso não é de graça. Isso aí não acontece, o árbitro não dá porque ele achou que foi pênalti. Tem coisa aí, né? Aí, o que precisaria? Ter a imagem para provar isso, como teve lá
do Bagé, do Grêmio Bagé. Bagé com o Inter. Com o Bagé com o Inter, que teve a imagem que ficou clara. Né? Aí o que precisa ser feito? Tá? A federação pressiona esse árbitro. Tá? O que precisa ser feito? Da parte dos clubes, da torcida, do torcedor, de quem acompanha o futebol, a pressão nesse mesmo árbitro. Tem que marcar esse cidadão, tem que botar ele numa rede social, o árbitro desse jogo foi isso, tá aqui o vídeo que ele fez. Tem que comprometer a carreira dele daqui para frente. Ele faz isso porque ele tem medo da carreira dele ser comprometida, porque ele tem pressão da federação. Mas tem que ser daqui para lá também. Mesmo, mas tem que ter a questão também do clube. Pune por ruindade, né? Também. Tem a questão do clube, né? Por exemplo, sei lá quem é o Igrejinha Futebol Clube, Esporte Clube Igrejinha, sei lá o que é. Mas também tem esse detalhe, porque os caras sabem que lá na várzea ganha no grito. Então isso aí também vai da moralidade, mas quando a gente fala nessa questão da moralidade, eu, por exempmo, hoje me caiu o resto dos butiá que eu tinha no bolso, né? Foi entrar por isso que eu digo, até postei, o mal do Brasil é ter brasileiros, né? Nós estamos tudo errado, cara. Nós temos que passar limpo o país inteiro. Dá uma olhada aí no gol que o juiz anulou do Juventude ontem. O cara aí que é CEO da Nissan, né? Um brasileiro. Tá, o Grosny. Sim, foi preso lá no... Vê esse bonde, cara. O cara ganha uma fortuna por ano. Tá rico. Faz, sei lá, eu acho que 15, 20 anos que o cara tá nessa. Aí precisa fazer um jeitinho no imposto para pagar menos. Cara, vamos ser exemplo aqui em qualquer lugar do menos mundo, do cara. Que ele ganha, né? Só o prêmio que ele ganhou era o relativo ao ano inteiro. Então é uma crise de ética, uma crise de moral que não é uma crise que está sendo vivida. É uma crise instalada em cada ser humano. Não tem. Então tu imagina se um cara que nem esse comanda uma empresa multinacional, faz uma nhaca dessa. Se o pai do guri do Igrejinha não se sente na condição de estar na tela e vou te bater, vou te matar e tu sabe que pelos interiores aí tá cheio de Schmidt Weston, né, na cintura, né, cara? Então, tu sabe que pode, né? Então, o Vlad faz correta análise sobre a arbitragem, que deveria ser mais profissional, mas tem o lado dos clubes também ser profissional, né? Então, tu percebe que a coisa toda tá degringolada. O pessoal não aceita mais perder, né? Eu acho que isso é uma coisa que não me entra na cabeça. E aí tem um esporte que eu gosto muito, que é o futebol americano, que tem um pouco mais de ética nisso. E o pessoal sabe que perdeu, acabou, sabe? Tem que respeitar. O rugby também trata muito bem isso aí. Aceita a derrota. E o futebol não aceita perder, cara. O futebol parece que se tu perdeu, tu tem que bater. Se tu perdeu, tu tem que surrar o cara. Se não ganhar na bola, ganha no pau. Por favor, né? Mas esse é o lema. Eu acho que durante os 90 minutos, até... Não digo que vale, mas faz parte do jogo. O clima hostil, a luta pela bola, tu dá um carrinho, sei lá, até durante os 90 vai. Mas o que me irrita é depois que o juiz apitou o fim do jogo, que não vai mais mudar o placar, aí os caras fazem o que o Inter fez, por exemplo. A mesma coisa, exatamente. O que adianta? Depois que o juiz apitou, entrar o treinador, o diretor, o vice-presidente, o banco inteiro vai pra cima do juiz. Né? Como ontem foi no jogo nesse jogo do Botafogo, que mal ele apitou, também já tava todos os carinha lá de... Sabe? Que no Rio ainda são os paisana, né? Entre os caras, tudo deve ser da polícia militar. Ele já apitou lá perto dos caras no final do jogo. Quando não deu 10 segundos, os caras já estavam rogando dele. Então, essas coisas assim que... Briga, para o jogo então. Se é pra patifar, patifa o jogo. Mas os caras, já que eles têm tanta raiva, por que eles não fazem isso pra ganhar o jogo? Pra evitar a derrota? Enquanto que exatamente. Não, mas aí que eu digo, toda essa ganhar na marra, ganhar no grito, por que quando essas criaturas vão jogar contra argentino, são umas moças? Aí quando é pra ganhar no grito, quando é pra ganhar na... ponto bem válido. Aí são tudo umas moças, jogo... Isso. Né? Não, e até na hora de reclamar, reclamam pedindo desculpa. Desculpa que eu vou ter que reclamar. Pois é. Então é uma coisa ridícula. Né? Eu fazendo comparativo, jogando que nem umas moças, tá? Comparando, né? Porque tem as gurias que jogam bola aí que não deixam quieto por isso aí. Né? Verdade, que eu quero falar para moças por serem delicadas. Que vão jogar contra argentinos são umas flores. Alguém tomou ferro já com esse negócio. Cuidado com essas comparações. Não, mas isso é do vocabulário, né? Não é nada contra quem joga, né? Não é nada contra... Não, o Vlad a questão a gente diz jogaram com umas moças que moram lá no
no convento. Sim. Que são mais delicadas. Não, jogar como delicada. Mulher, pra mim, é mais delicada que homem, ponto. Né? Quem não gostar, paciência. Eu acho que aguenta. Eu acho ainda que as mulheres são mais delicadas que os homens. Mas com certeza. Não acho que os termos... Como um todo, mulher é mais delicada que homem. Ninguém tá dizendo que é mais fraca ou que é pior. E que não tem o direito. E tem exceções, né? Tem homens que são mais delicados que mulheres também. A rispidez de uma dividida, por exemplo, no futebol feminino, no futebol masculino, a gente sabe que é um pouco diferente. Não tem, né, gente? Futebol, não é isso que nós estamos querendo. É maior que a da mulher, né? Se fosse a mesma coisa... A biologia explica, né? Se fosse exato. Se fosse a mesma coisa, mulher poderia disputar um campeonato com o homem, então. Bota o time feminino contra o time masculino. Em breve vai ser isso aí. Se for equivalente à força física. Acho que isso não... Imagino eu que não tenha discussão. Né? Não tem. Quem tem um mínimo de consciência aí, ou que não tem uma ideologia fechada e cega, vai saber diferenciar coisas. Pois é. Tanto é verdade que a melhor jogadora do vôlei feminino é a Tiffany, né? No masculino, que era o Rodrigo, era um jogador comum. Como é que um jogador comum se transforma na principal jogadora? É porque tem diferença fisiológica. Valências físicas totalmente diferentes. Ou ele se transformou da noite pro dia num jogador espetacular. Exatamente. Não, né? E eu nem me referi nessa questão física, eu me refiro bem na questão de delicadeza. Mulher é mais delicada que homem em todos os sentidos da vida. Cassiano pergunta se o colega Carlos escreveu sobre o discurso. Sim, não, isso aí foi o seguinte, Cassiano. Ele falou sobre isso em relação... Até o argumento que ele pegou até é factível, porque ele estava criticando o fato dos dirigentes do interior irem lá para a ilha de San Andrés pago pela federação. Sim. Só que daí ele pega e diz assim, depois eles vêm com esse discurso vitimista e tal. Então ele quis dizer que sim, que há um discurso vitimista. E isso é um absurdo, né? Aliás, eu já não ouvi só dele, eu ouvi de muitos colegas. A gente sabe que assim, vocês têm síndrome de interior, vocês reclamam, mas não é nada a ver. Síndrome vocês de cachorro magro, vira-lata, essas coisas assim. Várias vezes eu já ouvi isso. Né? Só que eles têm o mesmo procedimento em relação aos times do Rio. E essa é a mediocridade, entendeu? A mediocridade que se estabeleceu dentro do futebol também, né? Isso tá na política, tá em todos os lugares. Então os caras vão fazer a tal do conselho técnico, não sei o que, né? E aí vão pro exterior, Cancún e outros lugares. Cara, os caras estão sempre na cachaça, velho. Aí tu acha que eles vão votar alguma coisa contra o cara que tá pagando isso? Eu vou mandar derrubar o avião desses loucos aí. Sabe? Porque existe isso aí. Então não adianta. Façam aqui no Samoara, tragam todo mundo pra cá e façam um regulamento, um negocinho decente. Vão tomar um vinho aqui também. Mas vão tomar, mas assim, mas vão tomar vinho e vão tomar coragem de chegar e peitar o noveleto. Eu disse, olha aqui, não pode, esse campeonato é errado, um time jogar 4 partidas fora de casa, tu não pode beneficiar um, não pode desmerecer o outro. Cara, não pode um ganhar 10 milhões, o outro ganhar $500 mil. Tem algumas coisas que, pelo amor de Deus... Para e pensa. Eu vou decidir a coisa. Eu vou levar esses caras para um resort lá em Cancún. Com qual intuito, meu Deus do céu? Qual é a moral de fazer isso? Por aí tu começa a ver. Eu tô aqui do outro lado, eu vou dizer, eu vou votar contra o Vlad que me convidou gentilmente para ir a Cancún. Né? Nunca, não teria saído aqui de Criciúmal, nunca atravessaria o Rio Pelotas e vou até Cancún. Graças a quem? Pago pelo Vlad, vou lá votar com xingar o Vlad. Pois lá, né? Isso se chama política ou politicagem, né? Com algum interesse, só... Né? Tá claro, só não vê quem não quer. A gente não fala, ou muitas pessoas não falam por medo de represália. E outra, que quando surge alguém no interior que se levanta contra a federação, é voz única. O cara morre afogado porque... Mas azar! Não sabe, conseguir. Teve aquela vez do Caxias lá do 2001. O Caxias deu 3 voltas no planeta Terra, indo jogar em Belém, jogando no Ceará, jogando em Caxias, voltava para não sei aonde, ia... Cara, foi uma represália. Né? Mas, Jesus do céu, cara. E aí o presidente Noveleto, naquele mata-mata lá do Caxias com o Luverdense, deu uma entrevista pra Rádio Caxias dizendo que não ia torcer pra ninguém. Porque ele não podia torcer contra o amigo dele, o Helmut, que é o presidente do Luverdense, que ele tinha descido de helicóptero na fazenda do presidente do Luverdense. Porque ele não ia lá torcer contra o Luverdense. O cara não pode dizer isso. O cara não pode dizer isso. Que baita representante. Porque nós já estamos acostumados com a trairagem, né? Ele poderia ficar lá no banco do Caxias, do lado do Piccoli e os reservas, e fazendo figa que o Caxias não fizesse gol. Mas fica...
sabe? Não publica agora, isso, só que o que acontece? Ele tá em cima de um tijolinho, né? Porque ele é o presidente, não é nenhum grande palco, não é nenhum... Ele tá em cima de um tijolinho, e aí, não, eu tô aqui porque o William me convida pra vir pra rádio, eu tenho que torcer pro William. Às vezes são tão inteligentes, né? E às vezes eles fazem cada coisa, assim, que é impressionante. Por exemplo, o ex-prefeito Alceu aqui de Caxias, num belo domingo de decisão entre Juventude e Inter no estádio Centenário, aquele jogo de 2013 lá que o Juventude ia ganhar do Inter e o Márcio Chagas deu a falta no Williams lá, inventou uma falta que o Gasparzinho fez. Era o Lisca, o treinador. E o prefeito, na época prefeito da cidade, vai lá na concentração do Inter, ganha uma camiseta do Inter, prestar apoio ao adversário do time da cidade dele no dia do jogo. Mas uma inteligência. Ele foi homenageado por toda a torcida do Juventude lá no Alfredo Centenário. Esses erros, mas cara, que erro! É bizonho, cara, é uma pequenez do ser humano que todo mundo sabe que ele é colorado, que ele vai torcer pro Inter. Beleza, ninguém contesta, ninguém quer que o prefeito de Caxias torça contra o próprio clube que ele torce desde criança. Mas não faz um ato como prefeito da cidade de ir lá manifestar apoio contra o time da tua cidade. Isso é um ato político absurdo, errado, ridículo, né? Lógico que é. Não tem problema de... Não, claro que tem problema. Te afasta do negócio. Vai lá, cumprimenta os caras depois. Sim. Outro dia, vai lá no Beira-Rio com a camisa do Inter, pede autógrafo para todos. Mas, pelo amor de Deus... Não, eu já acho que teria que ter um certo equilíbrio do próprio futuro governador que veio aqui na terceira Mas o governador veio aqui para tirar uma onda com o Não, isso aí sim. Claro, né? Ele veio aí tirar uma onda. Tudo como política. O pessoal de Pelotas gosta muito de fazer. Ele veio aí pra ele veio no espírito chamante. Eu nem sei se o Eduardo fazer festa, foi em outro jogo do Brasil. Ele veio aí pra tirar onda. Né? Não, exato. Mas aí já vê, eu vou ser governador de todos os caxienses. É o interesse que, inclusive, que o Juventude permaneça na B, uma questão econômica pro Estado, bababá. Que nada, os caras estão nem aí, cara. E vou dizer mais, cara, eu vejo assim parar de tomar café, o futebol ele é usado pelos políticos, né? E o futebol não consegue se utilizar dos políticos. Esse é a contra, né? Mas eu acho que nem deveria. Não, mas, cara, só que assim, tu pega... Quem é o seu Barbosa Velho? O cara veio lá de... Bom Jesus ou São Francisco? São José dos Ausentes. Tá, que seja. Não, eu só quero dizer assim, ó, ele não tem obrigação de ser Caxias ou Juventude. Óbvio. Ele não tem essa obrigação. Como eu que nasci em Bom Jesus. Por isso que eu digo, o cara que nasceu pro Juventude ou pro Caxias, se eu sou natural de Bom Jesus. Exatamente. Nem sabia que tinha dupla Caju. Exatamente. E sabia que existia a dupla Grenal. Porque pegava, só tem os dois alguma lá, rádio pegava lá. Só tem os dois Ok, lá, então, isso aí eu isento qualquer morador de Caxias do Sul que não seja nato de Caxias do Sul, a torcer pro Caxias. Ele pode simpatizar, pode começar a gostar do Caxias, do Juventude e tal, para ir a estádio, e beleza, né? Também não tenho como obrigar que todo cara que nasce em Caxias do Sul torça para a dupla Grenal, também não, para a dupla Caju, também não posso. Agora, o cara vem de fora, é prefeito da cidade e vai babar os ovos dos caras, e não existe, aí não tem cabimento. A condição institucional, né? Se eu tô narrando jogo aqui, se eu trabalho na imprensa daqui, é óbvio que eu vou respeitar. Só que aonde ele ganhou visibilidade em Caxias do Sul, ao seu Barbosa Boy, velho, ele foi vice-presidente, diretor disso ou daquilo, aonde? Em qual clube? Ele foi do Inter ou foi da Ser Caxias? Pois é. Entendeu? Aonde que ele era conselheiro? Então ele foi lá porque ele é da Ser Caxias, ele foi no Inter para dar nos dedos dos verdes. Cara, não é assim. Não, mas então é uma pessoa pública, velho. Mas nem aí só esse mérito, né? A gente tem vários outros méritos. Não, e assim vários outros fizeram. A condição institucional, por exemplo, o ex-governador José Vissartori, ele é gremista, mas ele tem uma identificação também com Juventude. Ele é Grêmio e Juventude, né? E ele, claro, ele tem um time na cidade. Politicamente é interessante. E também, como ele não é muito de gostar de futebol,
O pessoal do Caxias também não tem, acho que, muita coisa contra ele, porque não é envolvido, não é aquele torcedor chato, assim, que nem o Eduardo lá, que se diz chava. Eu nem sei se ele é muito, mas ele usa muito bem o fato de... Mas aí que tá usando a arma a seu favor, ou usando como arma. Ele sabe que em Porto Alegre todo mundo gosta do cara que torce pro Chavante e tal. Até e sendo pelotense, tem também, ganha um plus em Porto Alegre, né? O Schumacher do Bonf, companhia. Não, dependendo da posição, né, pública que a pessoa tem, ela tem que se isentar um pouco, ou saber que ela tem que ficar neutra para determinadas situações. Porque ela está representando ou envolve as duas torcidas, ou quantas forem. Então, no mínimo que tem que ter um bom senso de se manter isento. Mas aí... eu pego meu exemplo mesmo no bar, né? Eu tenho meu time, eu tenho os times que eu não gosto, mas mesmo assim eu procuro me isentar, né? E respeitar todo mundo. Assim, né? Tem que não é nem no ser mundo. isento, não precisa ser isento. Vlad, tu pode ser o torcedor do Criciúma. Todo mundo sabe que tu tá ali torcendo pro Criciúma. Todo mundo sabe que o prefeito era colorado. Isso não tem problema nenhum. O problema é ele institucionalmente prestar apoio num dia de jogo valendo contra o time da cidade dele. Isso aí é um erro. Mas enfim, é só um exemplo, tem vários outros. A gente tá não, ele não tá extremamente culpado também, né? Já passou. Esse episódio, eu quero acreditar que foi uma ilustração, né? Foi uma falta de, ou uma má assessoria. Prefeito, por favor, não faça isso. Alguém que vê o cenário, que está mais envolvido, que tem a leitura do esporte, do futebol, para saber que não ia ser uma boa. E assim, a gente só está falando isso para falar, às vezes, da falta dessa questão do apoio político do próprio presidente Noveleto, que nunca sai muito em defesa da dupla Caju. Aliás, quando é o Brasil envolvido, ele já até defende um pouco mais, eu já percebi, né? Maiores defesas de quem? Do Noveleto a favor do Brasil de Pelotas do que em relação à dupla Caju, né? O apoio dele à dupla Caju ele é mais de obrigação mesmo. Que tem um outro detalhe que também é essa questão social. A Zona Sul já existe um coitadismo pelo desenvolvimento econômico. Existe esse coitadismo. E os clubes não têm o coitadismo, entendeu? Então eu sou o Chavante, eu sou o Lobão e tal. Aqui em Caxias é o inverso. Sim. Entendeu? Aqui existe toda a questão... Pujança. Toda a questão de emprego, trabalho, força, dinheiro, empreendimento, e os coitadinhos são os clubes. Então, o que um Noveleto e todos os outros dizem assim? Vamos lá comer a perdiz dos gringos, vamos lá comer o galeto dos gringos, né? Os coitadinhos lá não sei o quê, mas os gringos têm dinheiro. Pegar o dinheiro. Só que os clubes de Caxias do Sul estão quebrados. Aliás, cara, isso daria pano pra manga. Eu já vi tanto dirigente, profissional de futebol, que é formado é de Porto Alegre ou da região metropolitana, dizendo: eu vou lá dar uma mordida naqueles gringos lá, que eles têm dinheiro. E aconteceu já várias vezes que a nossa dupla Caju caiu na mão desses caras aí. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. E vai continuar acontecendo. Sobe um cara lá de baixo, vendendo uma história, e os caras... caem que nem uns patinhos. Dão a chave tá aqui a chave do cofre. E os caras descem a Porto Alegre. Vamos começar a falar mais sobre isso nos próximos. Já não tem futebol, não vai ter futebol. futebol. Eu vejo assim, até isso, viu? Até isso, eu tava pensando, eu vejo assim que nós temos que fazer algumas rodadas de debate, realmente levar um estudo, William, te dou como sugestão, de realmente buscar esse pessoal que está envolvido, que gosta do futebol, vive o futebol, e começar a se fazer alguns painéis, alguma coisa, né, através da Sport Falar as Serra. Verdades, né? As verdades da bola. Para descobrir verdades da bola e buscar soluções, que principalmente soluções, muito, né? Quer ver? Eu lembro quando eu trabalhava ali no Brasil, de vez em quando chegava um nordestino assim: sou empresário de futebol. Beleza, quais são os atletas que o senhor tem? A gente trabalha com Marcelinho Paraíba. E contava essa história, não? O senhor é do Marcelinho? Sim. Aí o senhor está oferecendo o Marcelinho Paraíba para o Brasil de Farroupilha. O senhor pode ir embora daqui. O senhor está no lugar errado, né? E eles vêm com esses papinhos. Só que tem gente que acredita, né, cara? Tem gente que acredita que ele vai botar o Marcelinho Paraíba. Só que antes ele vai botar o Zezinho da esquina, o Luizinho. Sim, aí que tá. É o pacote todo, né? Tem que ser o combo. Só que a gente compra essas ideias. Quantas vezes já foram compradas? Aqui é a super parceria que vai colocar aqui não sei qual jogador. A última foi essa com o Gilmar Veloso aqui do Juventude, né?
O Gilmar Veloz no Juventude. O Gilmar Veloz também não estava junto com o Voges. Teve o Jorge Machado? O Jorge Machado. É isso aí. É o Gilmar Veloz ele é o aqui, empresário Jorge... do Tite, ok? Só que o técnico que ele trouxe pro Juventude foi o Roger, não foi o Tite, né? Pois é. Então, algumas coisas assim que a gente sabe que é do mundo da bola, que é tão sujo quanto Brasília, a gente sabe disso. Só que se nós estamos entrando numa nova era de moralidade, eu não posso aceitar um Emílio Peroni, presidente da Federação Gaúcha, vindo lá de Juí, em vez de torcer para o São Luís, é conselheiro do Internacional e se gabar que foi ele que deu o apelido de Dunga pro Dunga. Na verdade, assim, isso aí não cabe, cara. Federações e Confederação Brasileira de Futebol é uma máfia, foi e vai ser sempre, cara. A não ser que entre um mito lá pra resolver isso aí. Todas as vezes que há uma crítica, que não vai ser esse que o foi presidente eleito, Noveleto, ele reage sempre assim quando se critica ele, mas vocês têm que ver que eu ajudo. Mas ajuda como? Com esmola. Vocês têm que ver que se não essa é a falta de vergonha na cara que Caxias do Sul tem que ter. Eu diria assim, ó, lá no Caxias tem uma parte da torcida que diz assim, ó, fechem, chega de passar vergonha. Vai ter que se chegar a essa conclusão, tanto no Caxias quanto no Juventude. Fecha, acabou o futebol. Aí onde é que esses caras vão mamar? Se morrer uma dupla caju. Mas é aí que tá, tanto o atleta quanto o dirigente, não, o amador não, né? O dirigente profissional, sim. Futebol, o empresário e o atleta, eles enxergam, e comissão técnica, eles enxergam a instituição como uma oportunidade. Eles não enxergam o Caxias e o Juventude, vamos lá ajudar o Caxias e o Juventude a crescer. Não, eles veem como, lá é uma boa pra mim. Chama barca, né? Uma barca boa. Barca boa. Se não der... Se não der, nunca deu mesmo. Daí eu vou lá no Veranópolis, daí eu vou lá no Novo Hamburgo. Azar é deles. É isso. Infelizmente, o profissional no futebol ele não pensa institucionalmente a coisa. Ele pensa no dele. Pensa no dele. Tem um tanto de exemplo, o próprio Juventude desse ano aí. Ó. Os caras, ano que vem, vão vir jogar contra aí. Tu acha que eles estão bem preocupados com o Juventude? Caiu pra série. Azar. Se tivesse subido, melhor, beleza. Ia sobrar mais grana, ia ganhar uma premiação boa, ia aparecer... Mas não subiu, tá, paciência, eles vão para os Estados Unidos agora tirar férias e ano que vem joga o Gauchão de novo. É melhor pegar o Juventude fraco, e daí tem mais chance deles ganhar. Por isso que eu tenho aquela minha teoria que tinha que ter um contrato, né, que o jogador que cai com o time, ele só poderia jogar aquela divisão. É boa. Caiu a divisão. Vai jogar a Série C. Exato, tinha que ter uma cláusula assim que eu te garanto que os caras iam abriria muita vaga para jogador e ao mesmo tempo... limitaria muito a questão financeira, ia ajustar muito a questão financeira. Seria interessante mesmo. Porque tu restringe o mercado do cara trabalhar. Aí eu queria ver os caras fazer corpinho mole, não sei o que. Tu imagina? Pular da barca antes da hora. Então, essa é uma ótima ideia. Saída. Tem muita coisa. Quando tu for presidente de uma federação, tu vai implantar isso, mano. O nosso apoio aqui da Esporte Serra. Federação e depois CBF. Mais umas 2 vezes. Primeiro tu vai ter que montar um congresso técnico foi só na começar, França. Leva a gurizada pra Paris, os dirigentes. Isso. Cara, foi só começar a falar isso, eu comecei a ficar mal-humorado. Começa às 11 começou a me dar uns nervosos já. Começa às 11 da noite, só congresso segunda. técnico por causa do fuso horário, né? Começa às 11. Pouca luz. Aí lá pelas 3 da Muita manhã gelada. tu lança essa aí, ó. A partir do ano que vem, o jogador que cair vai ter que jogar. Tá todo mundo com champanhe ali, é só assina aqui. Todo mundo no espumante, nos destilados. Que é basicamente o que acontece hoje. Já existente. Hoje eles assinam qualquer... assinam qualquer coisa hoje mesmo, né? E é isso aí mesmo, cara. Então tá na hora de se criar vergonha. Quem tem que criar vergonha na cara é nós, seres humanos, quando assumimos esses cargos, cara. Ó, ninguém acertou essa camiseta aí, Vlad? Ninguém. Pois é, ninguém então, deu palpite. Quando tu voltar, vai ser qualquer dia que tu quiser da semana, vai estar valendo essa mesma camiseta. Ninguém acertou. De quem é esta camiseta? Quem acertar vai concorrer à camisa da Enxuta, patrocinada pela Parmalat, um time da década de 90. E dou uma dica, não. Vai ter que ser, né? Não é brasileiro. Tá bom. Não é brasileiro. Então, quem achava que seria União São João de Araras, errou. Tá bom. E essa bola aí, Tchê? União São João de Araras. Pra gente falar um negócio mais leve, né? Eu disse, tô com essa bola, já faz uns dias que eu tô pra trazer, né? Essa é histórica, né? Que é pra gente
falar de coisa boa do futebol, pelo menos, né? Ou que alegria teve coisa boa no futebol, né? Essa bola aí, cara. Então, essa é a lendária bola topper dos anos 80 e anos 90, né? A bola que pesava igual uma pedra quando chovia. É verdade. Essa até, ela é uma réplica. Ela foi feita uma nova edição pela Topper da mesma bola, né? Então, essa aqui não foi feita nos anos 80. Essa é uma bola nova, mas levando em conta o mesmo design, mesmo modelo. Isso aí é legal, cara. E que não adianta, quem tem a faixa etária do período ali que pegou entre os anos 80 e 90 dessa bola, vai lembrar dela com muito carinho. Com muito carinho. Vai lembrar dela mesmo em várias situações. Às vezes que eu morava lá em Bom Jesus, cara, e eu ia nos jogos do Glória, entrava aos 30 do segundo tempo. Aliás, tinha uma galera que ficava lá fora do estádio esperando abrir o portão, depois dos 30 do segundo tempo, os caras... E normalmente, principalmente nos jogos de chuva, com barro, né? E essa bola rolando no campo, os caras batiam na bola, ficavam alambrados só pra ouvir o barulho da batida na bola. Cara, isso aí marca pra sempre, né? Verdade. Eu quando tava montando o bar ali, pegando adereços, coisas pra decoração, é uma das primeiras coisas que eu lembrei. Eu disse, eu tenho que ter uma bola da Topper dessa época. E aí fui atrás... Que momento, né? Que momento. Obrigado, Vlad, por ter dividido com a gente essas lembranças aí. Eu quero, sempre na medida do possível, estar trazendo alguma coisa histórica ou, né, interessante aí para apresentar, né? E isso com certeza é uma... Se é para mim, vai ser para bastante gente gosta também, da bola, né? é isso aí mesmo. Quem tem um pouquinho mais do que 25 anos vai lembrar disso. Exato. Hoje em dia a galera só quer a bola da Champions League. Das estrelinhas. Do Barça, do Real. Aliás, bola de estrelinha na nossa época era de brincadeira, né? Uma bola cheia de estrela, né? Verdade. Né? E tinha, eu lembro que comprava, na época pra jogar era a bola número 5. Número 5, Tem a número 4. Cara, quando eu ganhei a minha primeira bola número 5, eu acho que eu chorei de alegria. A número 5 eu ganhava número 3, né? Normalmente, que era de criança, ou ganhava... Primeiro que ganhar uma bola de couro já era difícil, porque normalmente era só de plástico que a gente ganhava, né? Mas, ganhar uma bola de couro, número 3... Dá uma tampada na já explodia. A bola dente de leite, ela não era nem de plástico, ela era tipo uma borracha, né? Tomava uma bolada daquela lá, meu Deus do céu, cara. Doía pra caramba. Mas quem jogava com a bola número 4, o sonho era ter uma número 5. A número 4, e a número 4 já era legal, né? Já era verdade. quase top, né? Então, que beleza, né? E lá em Bom Jesus a gente comprava numa sapataria. As bolas aqui em Caxias também. Só que tinha, porque material esportivo não existia nos anos 80 aqui, né? Até os anos 80, tu não encontrava material esportivo. Dificilmente encontrava material esportivo. Uma camisa de clube, um short, um calção, era tudo... Eu lembro do meu primeiro fardamento de goleiro, uma meia calção e camiseta, era da Elite. A marca Elite, lembra? Quer dizer, não era nem da Drible, que da Drible já custava muito, da campeã, da atleta já custava muito, porque tu via os caras treinando com a briguinha da atleta, aquele moletom. Então, e obviamente por dentro do calção, né? Sim. E a meia dobradinha. Até o joelho, né? Passava por cima do joelho, dobrava. Em alguns casos botava até um elástico. Esse final de semana o Cassiano postou, que ele posta muito aqui, aqueles posters, né? Cara, ele postou uma do Caxias, cara, uma camisa grená, calção branco, os jogadores todos de chuteirinha preta com meia branca. Cara, que fardamento de gala aquilo ali, cara. A chuteirinha lustrada. Lustradinha, a caneleira, né, velho? A caneleira gigantesca. Caneleira é uma armadura, né? Realmente todos uniformes, né? Uniformes, né, cara? E aí tu amarrava a caneleira, tinha aquele velcro que passava com elástico? Sim, por trás da na verdade era um elástico. Nem tinha velcro ainda naquela época. Na minha época não tinha velcro. E aí te apertava a panturrilha, né? Facilitava pra dar câimbra. Cara, que bons momentos. Eu tô pra raiz é outra coisa. Você falava que tinha os calçãozinhos, era meio curto aqueles calçãozinhos, mas era de pano. De pano. Até uma coisa que eu não consegui ainda que eu quero é arrumar um quichute, né? Quichute. Que já também dos anos 80, acho que anos 90 tinha. Eu fico imaginando, né? Lá na minha escola, lá em Bom Jesus, era concreto a quadra. E a gente jogava com quichute, né? Como é que o cara não
Era tudo mais fácil. Trava Caxias, desse tem umas tamanho. travinhas. Aqui em Caxias, nas escolas, era proibido usar chute porque marcava as quadras. Risca. Nas quadras Não de deixavam jogar. madeira não deixava. Onde tinha. E claro, com um cadarço gigantesco. Sim. Tu tinha que dar a volta nas canelas. Minha mãe não me dava chute porque dizia que machucava os pés, que danificava, né? Entortava os pés e tal. Então, minha época era só bamba e conga mesmo. Chute eu não usava. Até, William, se algum dos colegas ouvintes aí tiver um chute e quiser negociar, estou disposto a fazer negócio. O bamba é um troço muito louco, porque a gente jogava com tênis bamba, só que o tênis bamba não durava nada. Não ia, assim, a ergonomia dele, sim, não era anatômico, não era... Bamba não é que tinha um bagulho... Anatômico, não era ortopédico, não era nada. Tem um bico branco de plástico, um troço nada a ver. Gengiva. Parece o All-Star, né? É o All-Star pra jogar bola. Sim, tu imagina tu jogar bola com o All-Star. Era uma versão... o Bamba. E todo mundo, meu pai só usava tênis Bamba pra jogar futsal. Um Bamba branco e Bamba azul. E o outro era... Preto. E tinha a conga ainda, que os caras jogavam de conga às vezes, né? E liso, né? Tinha um desses que é liso, não é? Chuteira só da Clube Sul. Clube Sul, essa eu não conheço. Clube Sul. Eu ainda tive uma chuteira Clube Sul. Ou da Penalty. Tinha uma chuteirinha da Penalty que era legal. É muito longe de comprar uma Penalty. Eu cheguei a ter uma chuteirinha que tinha gola amarela. Cara, nós chegávamos no vestiário. A língua dela desse tamanho, tu tinha que dobrar por cima, assim, ó. Nós chegávamos no centenário pra treinar, cara, e usava o vestiário do visitante, cara. Aí tu via, assim, embalagem das marcas top, né, cara? As travas, os caras usavam as travas e tiravam depois do jogo, ou no intervalo já jogava as travas no chão. Aí tu olhava e disse, putz, só esse conjunto de trava dá meu conga, né, velho? O Cassiano Scherner acertou aí, né, Vlad? Pois é, Cassiano, quando... Porra, Cassiano, o que que ele... Ele mandou do Audax italiano do Chile. Acertou! Cassiano Scherner, mas tu vai ganhar sozinho na Mega Sena. É que ele tá... Audax italiano. Aqui tem só a sigla, mas eu quis tirar porque... Sim, pra não dar de muito, repente, né, tem os detetivão aí vão da jogar no Google. ali, né, Remo? Aí... Agora tu não pode mais participar, Cassiano. Tu já acertou 36 camisetas. Não, mas aí no final, né, quando tá encerrando ali, ninguém dá o palpite, né? Porque tá liberado. É isso aí sim, Cassiano Scherner. Audax italiano do Chile. Que tem a ver também, né, o Cassiano... Né, acho que tem bastante conhecimento em relação a tudo, inclusive o que ele vem. Se fosse o Audax alemão, ele não teria Parmalat, né? Seria exato. Provavelmente seria um Volkswagen, né? Beleza, Cassiano? Sabe tudo? Cassiano é doutor em futebol, né, cara? Não tem graça, né? Pois é. Não tem graça tu debater com o Cassiano, Não é debate. O Cassiano é aprendizado constante, né? Abraço, Cassiano. Parabéns. E parabéns pra ti, Vlad, de ter trazido essa camiseta aí. Esperamos pelo próximo desafio. Muito bom, muito divertido. Já tem umas 3 na fila pra trazer, mas Cassiano não adianta eu querer dificultar, né? Não, ele sempre dá um jeito. De Carli, obrigado por ter vindo. Foi um prazer mais uma vez, meu amigo. Essa turma aqui, essa equipe já tá quase fixa, né? Pois tio. Estamos aí só, depende do chefe decidir o que ele quer fazer aí pra 2019, né, cara? O chefe quer ganhar dinheiro, só precisa disso agora. Cara, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Às vezes, infelizmente, isso é uma verdade. Não são binômios não que são binômios, juntos. mas... Trabalho e dinheiro. Vamos agora lá pra Maesa bater uma bolinha? Na Maesa. Pode ser Maesa, aqui na prefeitura Maesa, mesmo, ali na quadrinha dos macaquinhos. Na Baixada Fantasma. Lá ali, Baixada Fantasma. Aí eu vou pra fila do banco. Ou no Alfredo Jaconi no Centenário, que também o uso é quase igual, né? Não tem uso nenhum, né? Se não tiver o Tita pra te expulsar do campo lá, tá tudo bem, pode jogar à vontade. Muito bem. Não. Que mais, Vlad? Não, é isso aí, né? Foi um prazer. Eu ia ser irônico agora, mas deixa. Por hoje tá bom. Por hoje tá bom. Por hoje chega. Não, obrigado, William, mais uma vez. Agradecemos. Obrigado, Vlad. Valeu, até a próxima. Sempre que puder colaborar, conte conosco. Valeu, gente. 2h11. Boa semana a todos. Voltamos às 7h30 com mais uma edição do Conexão Esporte Serra e tudo que aconteceu no final de semana esportivo de Caxias do Sul. O Juventude que se apresenta amanhã, né? Não sei por que os caras vão querer treinar ainda pro jogo do CSA, né? Deram 6, 7 dias de folga e volta amanhã o time do Juventude. E a gente vai transmitir, viu? Sábado estaremos lá, Juventude e CSA. Um jogo que pro CSA